Continuamos ainda em 1 Samuel. Hoje vamos falar do capítulo 5, 1 Samuel. E eu preciso que você abra a sua Bíblia, porque eu vou pedir para você ler alguns textos de 1 Samuel, capítulo 5. Quem quiser ler, obviamente. Tá? Só para a gente se localizar no que a gente está comentando, falando. 1 Samuel, capítulo 4, que a gente falou a semana passada, foi a derrota de Israel. Israel acreditou que trazendo a Arca da Aliança para o acampamento de guerra, para o acampamento da batalha, forçava Deus a lutar por eles. Se a Arca estiver aqui, Deus vai estar. E se Deus vai estar, a vitória é certa. Eles não contavam com a derrota. E a derrota mostrou que Deus não estava ali naquele momento para abençoar Israel, mas para julgar. Principalmente julgar Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que Deus já tinha dito que eles iriam morrer no mesmo dia. E assim aconteceu. Israel perdeu a batalha, Hofni e Finéias morreram, que eram sacerdotes, ímpios, e a Arca da Aliança foi capturada, foi tomada e levada embora. Então, o retrato, se você pudesse tirar um retrato daquele momento do capítulo 4, ontem eu estava estava dando uma volta ali na Liberdade, no bairro da Liberdade, e tinha um rapaz vendendo Polaroid, acho que é tipo Polaroid, que ele batia a foto e na hora saía foto, né? Eu fiquei pensando hoje, se você tivesse uma Polaroid no capítulo 4 de 1 Samuel, você bateria uma foto lá, só tragédia. Você iria ver que Israel perdeu a guerra. A Arca da Aliança foi capturada. Tanto Israel quanto o seu Deus são fracos. Aparentemente é isso que você vê no capítulo 4. Dagon é forte. Dagon, o deus dos filisteus, que venceram a batalha, é forte. Por isso, os filisteus ganharam a guerra. Esse é o instantâneo. Esse é o retrato que você tem no capítulo 4. Mas quando você chega no capítulo 5, você tem uma inversão decisiva. Uma grande inversão da situação. Por quê? Porque essa grande decisão, ou essa grande inversão, nada mais é do que Deus agindo contra os filisteus. A mão de Deus pesava muito sobre os filisteus. O clamor da cidade subiu até o céu. Se você termina o capítulo 4 com a notícia de que a arca foi capturada, que a glória de Deus se foi, que Eli, ao receber a notícia, infartou, caiu da cadeira e morreu, que a mulher de Hofni entrou em trabalho de parto por causa da má notícia, deu à luz um filho, e antes de morrer no parto, ela coloca o nome de menino de Icabode. Acabou a glória se foi. Quando você termina o capítulo 5, há uma inversão. Quem está clamando são os filisteus. Quem está apavorado são os filisteus. Quem está sentindo o peso da mão de Deus são os filisteus. Inverteu. E aí você começa a ver, no capítulo 5, que o humilhado foi exaltado. Aquele que perdeu, na verdade, é o verdadeiro vitorioso. Você percebe que o forte se torna fraco, que são os filisteus. E o fraco, aparentemente Deus e a sua arca, se tornam fortes. O vencedor da guerra, da batalha, não tem nem tempo de celebrar a vitória, porque o Deus de Israel já está intervindo. E isso me faz lembrar da oração de Ana, dizendo que Deus é aquele que exalta, mas que humilha. Deus é aquele que eleva, mas também é um Deus que abate. Né?
Então eu convido você, se você puder aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 5, que você leia o verso 1 e o verso 2. Quem puder ler, por favor, leia em voz bem alta. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon. Não, mas o verso 1 e o verso 2. 5, 1 e 2. Não. Depois de tomarem a arca de Deus, Isso. os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo de seu Deus Dagon, perto da sua imagem. Veja só o que acontece aqui. Eles saem da batalha vitoriosos. Eles agora estão transportando a arca de Deus. E como a gente viu, a arca simboliza a presença de Deus, né? A arca é o objeto sagrado da manifestação de Deus com o povo. E eles capturaram a arca e levaram a arca embora. E aonde é que eles deixam a arca? Onde eles colocam a arca? No templo de Dagon. A arca é exposta como um troféu de vitória para Dagon. A arca está no templo de Dagon. Ali, Dagon reina. O perdedor é Yahvé, é o Deus da arca. O Deus de Israel é considerado submisso a Dagon, porque ele está lá com Dagon, né? No espaço de Dagon. E o poder de Deus de Israel, de certa forma, está sendo absorvido por Dagon, o vencedor. Então é isso que você vê no comentário, na narrativa. Eles pegaram a arca, levaram a arca e deixaram a arca no templo de Dagon. Aí vamos continuar a leitura agora. Quem que pode agir na verso 3 a 5? Começa então a inversão, né? O Deus de Israel, a arca da aliança, está lá no templo. Na manhã seguinte, os filisteus acordam, vamos até o templo comemorar a vitória, celebrar a vitória. Quando eles chegam no templo, o que eles veem? Dagon caído, rosto em terra, diante da arca de Deus. O grande Dagon submisso. Né? É isso que o texto diz, que o Deus da aliança, ele não pode ser subjugado. Né? E Deus começa a agir logo no turno da noite. Porque de madrugada, quando eles acordam, quando eles vão lá, Deus já fez o que tinha que fazer. Logo de madrugada, o povo encontra o Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor, numa posição de submissão. Agora, o mais interessante é que Dagon foi levantado, porque ele não levanta sozinho. Porque é ídolo. Ídolo tem que ser carregado, ídolo tem que ser colocado naquele lugar, porque se ele cair de lá, acabou. Ídolo é ídolo, feito por mãos humanas. Não tem poder. Por isso o texto diz que eles fizeram um esforço tremendo para colocar o Deus deles de pé. É irônico isso. Né? E quando você vai para Isaías, a gente não vai ler agora, mas Isaías 46, 6 e 7, fala justamente isso. Que eles colocam ouro e prata, derretem o ouro, derretem a prata, chamam um ourives, fazem um ídolo, carregam esse ídolo, colocam esse ídolo num lugar, só que ele não tem pé para andar, não tem boca para falar, não tem ouvido para ouvir. Porque não é Deus. Isso é essa verdade. Israel precisa aprender essa verdade, porque ele está cercada de ídolos. E eles ainda estão pensando assim, mas será que só Deus é Deus mesmo? Será que não tem outra opção? Será que não tem outra alternativa? Será que ele é o único Deus? Eles ainda não aprenderam isso. O texto está ensinando para eles, olha, veja o que aconteceu, aprende com isso. Não é Dagon que é Deus, é o nosso Deus que é Deus. Aí, a coisa complica ainda mais. A tragédia aumenta, porque botaram o Dagon de pé. No dia seguinte, quando eles entram no templo, Dagon está caído, rosto em terra, diante da arca da aliança,
Só que agora, a cabeça e as mãos quebradas, decepados. Essa é um simbolismo que você vai encontrar nos livros antigos, seja na Bíblia ou seja em documentos manuscritos que já se encontrou em escavações arqueológicas daquela época, que uma das maneiras de tornar o inimigo impotente é cortar as mãos fora. Porque aí você elimina qualquer tipo de força do inimigo. Ele não pode mais lutar, ele não pode mais batalhar, ele não pode mais pelejar. E cortar a cabeça, obviamente, que é a vitória. Qual é a narrativa mais conhecida do livro de Samuel, em que envolve Davi e um gigante? É que quando o gigante é derrubado, o que o Davi faz? Corre até Golias, pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça. Sinal de triunfo. Parece coisa bárbara para nós. Apesar de que a gente tem uma falsa convicção de que nós somos mais inteligentes do que aquelas pessoas. Né? Mas o fato é que isso era uma coisa que acontecia lá. Então o que você está vendo aqui agora é que Dagon está caído em terra, suas mãos e cabeça tinham sido quebradas, decepadas, e Dagon está impotente diante do Deus da aliança. Ele não tem cabeça e não tem mãos para agir. Dagon é impotente. Os filisteus vão aprender de forma dolorosa sobre o caráter singular do Deus da aliança. O que Deus está mostrando para Israel e para os filisteus é que ele é Deus, o único. Dagon é uma imagem feita por mãos humanas. Então ele não tem poder real. Ele não é páreo para o Deus da aliança. Dagon foi esvaziado do seu poder dentro do seu próprio templo. Dagon foi capturado por Deus, subjugado por Deus, tendo a sua cabeça e suas mãos decepadas, porque o poder, a honra e a glória pertencem ao Deus da aliança. E é no ambiente de Dagon que Deus revela que ele é o poderoso Deus. E aqui eu faço um parêntese para a gente mais ou menos comparar Dagon com a Páscoa. A gente está chegando na Páscoa. E você percebe que de madrugada, de manhã cedinho, eles foram ao templo de Dagon e encontraram Dagon caído. A expectativa era ver um Dagon vitorioso. A expectativa era celebrar a vitória de Dagon. Mas não foi isso que aconteceu. Quando você vai para a narrativa da Páscoa, as mulheres foram logo de madrugada ao túmulo de Jesus. Elas esperavam encontrar o corpo de Jesus no templo da morte. Elas estavam carregando especiarias e perfumes para colocar no corpo de Jesus, e Jesus estava dentro de um túmulo. Elas esperavam que a morte ainda reinasse naquele túmulo, que a morte ainda tivesse poder sobre Jesus. Mas Deus causou a grande inversão, e a morte foi vencida dentro do seu próprio templo. A morte foi vencida dentro do túmulo. A morte foi vencida através da morte de Cristo. Deus é tão sábio que chega a ser até irônico o que ele faz. O Filho de Deus, humilhado, subjugado, derrotado, crucificado, exposto na cruz como um troféu do grande império romano, do grande rei, chamado Rei dos Reis, César. Esse Cristo, de madrugada, levanta do túmulo, está vivo. Esse Cristo, no domingo, oferece para a gente a grande inversão. O morto está vivo, o humilhado está o exaltado, a morte foi vencida, a vida eterna triunfa. A gente ainda pode ver isso acontecendo hoje. Aparentemente, parece que a morte está vencendo, mas a gente já sabe que ela foi derrotada. Por isso Paulo diz: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está o teu ferrão? Aonde está o teu veneno?
Aonde está a tua força? Você foi destruída pelo Filho de Deus. É isso que a Páscoa fala para a gente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso texto. Agora você pode ler, quem é que pode ler aqui? 1 Samuel 5, de 6 até o 10. Interessante, né? Desespero deles agora. Porque além da humilhação de Dagon, Deus começa a agir contra o povo. E é interessante você notar o texto que, diferente de Dagon, que está com a mão decepada, a mão de Deus está pesando sobre os filisteus. Deus está agindo. Né? A mão dele pesa. E a população foi afligida com tumores. Isso lembra um pouco o Egito. Isso lembra um pouco Deus agindo no Egito para dizer: quem é Deus aqui sou eu, não é o Deus de vocês. Os deuses aí não são nada. A população reconhece que a mão de Deus está agindo contra eles. Eles têm esse entendimento. Os filisteus têm um entendimento até melhor, às vezes, do que Israel, de quem é Deus. Porque eles mesmos falam. Né? Quando você olha, por exemplo, no verso 7, ele está dizendo: a população diz isso para os líderes. A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco. Essa arca é perigosa. Pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Estamos tudo junto aqui. O Dagon, a gente, nós estamos debaixo da mão desse Deus poderoso e a gente não tem para onde ir, não tem para onde correr. O que a gente faz? Como é que a gente se livra disso? A arca sai de Asdod e vai para Gat. A população de Gat entra em pânico. Eles também são afligidos por tumores. A notícia se espalhou. A notícia se espalhou. A população de Gat pede para tirar a arca de lá. Eles tiram. A arca vai para Ecrom. Quando chega em Ecrom, há um pânico, desespero. A arca parece uma bomba radioativa que ninguém quer que fique lá. Não queremos isso aqui. A gente não quer esse negócio aqui. Isso aqui é perigoso demais. Né? E aí a arca desfila. É interessante isso. Eu vejo isso assim, né? A arca desfila pelas principais cidades dos filisteus, anunciando o grande triunfo do Deus de Israel. Os filisteus estão aprendendo que o Deus da aliança é invencível. Ele não pode ser subjugado. Ele não pode ser manipulado. Israel está aprendendo que o Deus da aliança é muito maior e muito acima da arca. A arca está presa. Deus não está. A arca está no templo. Deus não está. A arca foi capturada. Deus não foi. Apesar de todo o choro, apesar de todo o pânico em Israel, apesar de dizer Icabode, a glória se foi, não foi. Porque Deus é muito maior do que a arca. Deus é muito maior do que esse lugar. Deus é muito maior do que a ceia. Deus é muito maior do que o batismo. Deus é muito maior do que aquilo que você pode imaginar que faz uma referência a Ele. As coisas são importantes, aquilo que Deus deixou é importante, mas Deus é maior do que tudo. Por isso a gente falou que Israel transformou a arca num meio de manipular Deus. Israel transformou algo que é sagrado em... Estou tentando lembrar a palavra. Amuleto. Amuleto. Se a gente carregar esse amuleto com a gente, Deus está com a gente. E Deus está ensinando que não é assim que funciona. Ele é maior do que tudo isso. Ou o seu coração está com Ele e honra Ele, foi isso que a gente falou. E o interessante de tudo aqui é você ver que a mão de Deus é pesada. Pesada significa cabode. Significa glória. Significa peso. A gente já falou aqui. Qual o peso de Dagon? Nenhum. Qual o peso de Deus? Grande. A mão dele é forte. A mão dele é pesada. Ele é um Deus que tem que ter peso na nossa vida. Amém? É isso. E não os ídolos. Aí você vê a grande inversão. Né? Qual a solução?
A solução é: vamos devolver a arca. Devolver a arca é uma declaração de derrota. Devolver a arca é uma declaração e um reconhecimento de que Dagon não é capaz de livrá-los do Deus da arca. Eles têm que reconhecer isso. A gente humildemente reconhece, contrário do que a gente imaginava, a gente chega à seguinte conclusão: vamos devolver a arca, porque se ela ficar aqui a gente vai morrer. E o nosso Deus também vai. Ao invés de celebração pela conquista da arca, a população da Filistia entra em pânico, sofrendo debaixo da pesada mão do Senhor. Os gritos de triunfo em devoção ao Deus Dagon é substituído por um clamor que se eleva até o céu e um grito de melancolia e de desespero que não pode ser ouvido por ninguém. Para quem que eles vão clamar se Dagon já está derrotado? Para quem que eles vão apelar se Dagon não dá conta? Quem é que pode terminar aí o texto de ler a partir do verso 11 até o final? É assim que termina o capítulo 5. O clamor da cidade, em desespero, em pânico, subiu até o céu. Ao invés de celebração, pânico. Ao invés de celebrar o Dagon, eles estão entendendo que quem venceu, na verdade, foi o Deus da aliança. Foi o Deus da arca. Eu queria tirar algumas coisas para a gente hoje aqui sobre esse texto. Embora a Arca da Aliança seja um objeto sagrado e deve ser tratada com a dignidade que merece, Deus está muito além dos objetos e das cerimônias sagradas. Então, não idolatre cerimônias. Não faça isso. Não transforme as cerimônias, não transforme objetos que Deus deixou, não transforme aquilo que Deus estabeleceu como ídolo. Né? Porque não é isso. Deus é muito mais do que isso. Outra coisa, no mês da Páscoa, podemos refletir sobre como Deus age de forma inesperada para conseguir os seus objetivos. Há um interesse muito grande, a gente estava conversando ontem, eu estava conversando com um casal, que queria entender certas coisas, certos acontecimentos, e eu disse, olha, eu não sei. A Bíblia não me dá resposta para isso. Mas a nossa sociedade pós-iluminista, que acha que a ciência, a razão, é capaz de explicar tudo o que acontece, é um engano. A gente não tem todas as respostas. Então, o que a Bíblia fala é que quando a gente vai para a Páscoa, algo inesperado está acontecendo. Um Messias prometido, da descendência do grande rei Davi, vai triunfar. Militarmente, politicamente, ele vai triunfar. Ele vai subjugar todos os inimigos. E Deus faz justamente o contrário. Porque é na fraqueza que Deus vence. E Paulo vai dizer, a loucura de Deus é muito maior que a sabedoria humana. A loucura da cruz é sabedoria de Deus. Mas para algumas pessoas não passa de loucura. Né? Mas Deus está fazendo. A cruz, símbolo de vergonha e do poderio do imperador romano, é transformada no símbolo de poder do verdadeiro Rei dos Reis. O Rei Messias que foi glorificado e está sentado no trono ao lado de Deus. Deus transforma a cruz num objeto horripilante, um objeto de subjugação e de humilhação no grande triunfo, na grande vitória. Ainda hoje, algumas ideologias e sistemas políticos, religiosos e bélicos podem triunfar e expandir a sua influência. Contudo, o Deus da aliança continua soberano e conduzindo seu reino até o objetivo pretendido. Amém? Não importa o que eles estão fazendo. Olha a grandeza desse. Olha o poder desse. Olha como que esses aqui estão avançando. Olha como eles estão dominando. É o Dagon. Uma hora eles vão cair de cara no chão e vão adorar aquele que é o único soberano Deus. Não se assuste. Não se assuste. Você está do lado daquele que é mais que vencedor.
E nós somos mais que vencedores com Ele. Amém? Deus não pode ser subjugado por qualquer força, poder, autoridade, potestade, ídolos, mitos e deuses. Deus age como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer, porque Ele é Deus. E eu termino com o texto de Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Deus faz coisas inesperadas. Deus inverte circunstâncias. Deus inverte situações, porque Ele é Deus e nós não somos. Amém?